Olá amigos da TV Brasil Central, programa Esporte em Ação, sou Luiz Bercó, estamos aqui na União Goiana de Judô e Funcional com o Sensei Glauber, para nos contar rapidamente, tanta coisa para falar hoje, hein Sensei? Muita coisa. Vamos pegar aqui rapidamente uma apresentação do Sensei Glauber, dele pessoal e também sobre o que representa para ele uma academia. Isso aqui nós podemos chamar de academia, não é? Um centro de treinamento, né? Centro de treinamento é bem mais amplo, né, Sensei Glauber? É um prazer recebê-lo aqui no nosso Esporte em Ação. Muito obrigado, o prazer é todo meu. Muito satisfeito em estar aqui, a maneira como fomos recebidos, tá? Eu e Goiano Sidney, nosso companheiro de sempre, o rei das imagens. O Goiano falou em imagem com ele mesmo, viu? Sejam bem-vindos, tá? A casa está aberta aqui para vocês, quando quiserem vir. Vamos falar um pouquinho, né? Eu sou faixa preta, quarto dan, formado em Educação Física, né? Licenciatura e bacharel, né? Sou ex-atleta também, né? Hoje, atualmente, como técnico e dirijo, né? Juntamente com a minha esposa, Sensei Doralice, né? Essa equipe aqui que... União, por que união? União porque é uma família, né? Não resume só no esporte. A gente aqui é uma família, a gente tem um contato direto com os alunos, com os pais dos alunos. A gente tenta estar sabendo o dia a dia, questão da formação, como é que está sendo na escola, comportamento em casa. Vocês acompanham então o andamento da vida extra, né? Vamos chamar assim, esporte, né? extra esporte, extra tatame. Isso. Das crianças que praticam aqui com vocês? Sim, né? A gente procura porque, Bercó, o judô, além da competição, ele é muito amplo, né? Na sua essência, né? O judô ele não é só uma formação de atleta, ele é uma formação de pessoas, de homens de bem, né? Então, assim, a questão do resultado em competição ela é muito importante, para quem foi competidor igual eu, fui atleta, né? Então, isso é importante. Mas hoje, no mundo que nós estamos vivendo, ser um braço para ajudar na formação, na educação das crianças. Hoje nós trabalhamos com crianças aqui a partir de 3 anos até 100 anos de idade se aparecer, né? Enquanto a pessoa tiver em condição de praticar judô, estará Isso, aqui. né? As portas estão abertas. Nós trabalhamos com inclusão também, né? Trabalhamos com... porque não podemos também excluir as pessoas que têm, né, um sonho de praticar um esporte, né, de contato, né, e privar elas desse sonho, né? Então, né, a união o nome União por conta disso. Nós fazemos questão aqui no nosso Esporte em Ação de dar o máximo possível de cobertura, não só para as Olimpíadas, vamos chamar assim, para os atletas olímpicos, os atletas que estarão em condições de disputar uma Olimpíada, não só falando aqui da parte amadora, dos profissionais, não, estou falando de atletas olímpicos, como também os paralímpicos, tá? Isso. Nós fazemos a máxima questão de não só o esporte, como o paradesporto também. E o meu despertar pela inclusão começou pelo meu amigo Sensei Leonel, né? Mais carinhosamente conhecido como Léo, né? Então, assim, eu admirava a forma dele treinar, a forma como ele simulava, né, o treinamento e os resultados. Isso foi começando a aguçar, né, durante a minha evolução no esporte, né? Então foi uma das minhas, né, atrações para começar com a inclusão. Eu sou especialista, né, em inclusão, né, na atividade esportiva inclusiva. Então, sim, eu sou um amante do paradesporto, não só no judô, mas em todas as modalidades. Todas as modalidades esportivas, né? Então, assim, quando eu vejo aqueles nadadores, né, até mesmo aqueles jogadores de ping-pong, né, o tênis de mesa, né, falado jogando com a boca. Então, assim, aquilo é uma superação imensa. Isso aí é muito importante a gente, como profissional na área do esporte, né, enfatizar, né, destacar. Então, né, nada mais que eu possa falar de méritos, né, para essas pessoas que... Olha, isso resume uma coisa só, na minha opinião. Sabe o que resume? O esporte não tem limite. Não, sem limite. O esporte é para todos. Sem fronteiras, né? Sem fronteira, esporte sem fronteira. No próximo bloco, gostaria de bater um papo aqui com os nossos grandes apresentadores. Leonel dispensa apresentação internacional, né? Vamos falar sobre os 2 grandes atletas que nós temos, para-atletas que nós temos, e
são referência de vida para todos nós. Podemos falar sobre eles depois? Podemos sim, inclusive eu tenho o primeiro faixa preta com síndrome de Down do estado de Goiás e o quinto do país. Você vai ter que mostrar isso para nós. Eu vou mostrar, né? O Vinícius Albuquerque. Tem conversa fiada não. Daqui a pouco estaremos de volta com o nosso Esporte em Ação. Olá amigos da TV Brasil Central, estamos de volta com o nosso Esporte em Ação, com o campeoníssimo, grande campeão goiano, campeão brasileiro. Isso aqui é uma referência internacional no judô, Leonel, Léo, né? As pessoas chamam por Leonel, chamam por Léo. O importante não é tanto ser Léo ou ser Leonel, o importante para nós é o que ele representa, não só apenas como grande ganhador do judô, grande campeão do judô, mas como ser humano, uma superação de vida. O Leonel, que é cego, ele representa o outro lado do esporte, o paradesporto, que nós respeitamos tanto, admiramos tanto. Então é um prazer tê-lo aqui conosco, o nosso Esporte em Ação, pela nossa TV Brasil Central. Eu que te conheço, ó, desde quando você treinava no jogo, né, Leonel? Já tem um bocadinho de tempo. Não vou falar nesse negócio de idade não, porque você é bem mais velho que eu, né? Então vamos deixar ele pra lá. Deixa a idade fora. Eu comecei... Mas a minha eu falo, 52, não tem problema não, é a sua. Então tô falando, eu continuo mais velho que você, 59. Eu tenho 68. Fiz terça-feira. É mesmo? 59 anos e tenho maior orgulho pela minha idade. É isso aí. E como é que foi seu ingresso no judô? Você teve esse problema com a visão sempre, foi a partir de uma certa idade, você entrou no judô desde criança, depois dessa deficiência visual, ou da cegueira, né, como você costuma dizer? Eu perdi a minha visão com 19 anos, num acidente de carro automobilístico aqui em Goiânia, e a partir desse momento tive uma perda total da visão, e uns 6 meses, um passo à loucura, doidura, tudo que eu pensava na vida dava errado, e alguém me indicou o judô, porque o judô era um esporte contato, corpo a corpo, e essa pessoa já conhecia o esporte e indicou eu. Vamos lá no Jockey, eu era sócio do Jockey e fui tentar lá com o Sensei Shozawa. Você começou com o Shozawa também? Comecei no Shozawa, Comecei, com 3 meses eu participei de um torneio interno do Jockey, participando com os cadetes da Polícia Militar, fiquei em 3º lugar, a primeira medalha minha. Foi lá dentro do Jockey, no torneio interno, e o pessoal da polícia, ninguém acreditou que eu era cego. Certo? O sensei me chamou lá na frente e me promoveu a primeira faixa amarela minha, e eu ganhando uma medalha para mim. E daí foi uma sequência de 6 anos, eu lutando com pessoas normais, competindo com pessoas normais. Participei de todos os torneios de Goiás, representando o Jockey Clube. Em 86, eu descobri o judô para cego. Então, quando eu participei a primeira vez foi em Curitiba, que a equipe brasileira era formada por atletas do Paraná, e eu cheguei lá em Curitiba e lutei, eles fizeram 3 competições comigo, eu ganhei as 3 e fui considerado o melhor atleta da competição. E eu estava indo para o Mundial na França, em 87. Por um pouco, eu tinha sido campeão mundial em 87, antes de ir para a Paralimpíada de Seul. Aí veio a seletiva, aí eu batia... Seletiva para Olimpíada, para a Olimpíada de 88. Eu não teve como eles me inscrever para o Mundial na França em 87. Então vamos pegar aqui um cronogramazinho do que aconteceu. Em 87 você foi para o Mundial? Não, eu fui competir no Brasil pela primeira vez com competição de cego. Aí foi em 87, a seleção brasileira estava indo para o Mundial na França, e não tinha como me inscrever mais. Ah, sim. Aí a seleção foi. Eu poderia ter sido campeão mundial em 87, pela a minha preparação que eu estava tendo. Participei da seletiva, para as Paralimpíadas, ganhei e fui para Seul, onde eu consegui a minha primeira medalha paralímpica de bronze em 88. Daí para frente veio uma sequência de competições. Só uma perguntinha, quantos atletas de judô cegos brasileiro já tinha trazido medalha para o Brasil, além de você? Você foi o primeiro? Não, foi eu e mais 2 do Paraná. Mais 2 do Paraná. Que foi medalha de bronze, todos os 3. Tá? E como eu lutava com pessoas normais, a diferença minha de competir e de treinar era completamente diferente. Tá? Então, se eu batia no normal, o cego foi tomar balinha.
falando nesse termo, não que eu era melhor, mas o meu treinamento, a minha dedicação que eu tinha, porque eu não misturava ser cego e estar no meio de pessoas normais. Então, como eu aprendi a treinar com pessoas normais, então a minha condição do judô ficou melhor, porque a minha dedicação era igual a eles. Tanto que eu fazia parte da Seleção Goiana de Judô, fazia parte da equipe do Jockey Clube de Goiás, certo? Como um atleta normal. Eu participava das competições da federação como um atleta normal. Eu entrava na regra do judô normal, entendeu? Depois que começou a vir a diferença do judô paralímpico para poder competir numa competição, então eu poderia pedir. Mas não era todo mundo que aceitava a minha pegada, certo? Então foi daí que foi na sequência. Para mim foi uma coisa maravilhosa eu ter entrado no esporte, foi a melhor coisa que eu tive na minha vida. Pois é, depois desse momento que você entrou no esporte, você está dizendo que a sua vida as coisas estavam difíceis, né? Essa adaptação, uma porção de coisas, né? Sim, sim. Depois que você entrou para o esporte, para o judô, a mudança foi radical, né? Você passou a ter outra qualidade de vida, não tem a menor dúvida disso, né? E você pessoalmente, como é que você se sentia a partir desse momento? Para mim foi uma coisa assim que eu nunca esperava. As minhas conquistas a nível nacional e internacional. Então eu não esperava, porque eu não tinha entrado no judô para competir. Eu entrei no judô para me descarregar a minha tensão, meu nervosismo, a minha revolta. Com 19 anos de idade, perder uma visão num acidente de carro, não é para qualquer pessoa levantar, não. Entendeu? Então eu tive a opção de ser um alcoólatra, eu tive a opção de ser um drogado, eu tive várias opções na vida que eu preferi o melhor. Qual que era o melhor? Eu mexia com esporte. Prática esportiva e judô. E eu era considerado como doido, porque na minha época, lá em 83, um cego praticando judô em Goiás era um trem de doido. Todo mundo chamava eu de doido. Um doido que é o orgulho. E hoje eu consegui mostrar para eles quem eu fui. Aí daí, das competições, eu participei de 4 Paralimpíadas, eu fui tricampeão Parapan, fui campeão da Copa do Mundo, você entendeu? Fui 27 vezes campeão brasileiro, na categoria de cego pesado, e fui o primeiro cego faixa preta do Brasil. Registrado na federação, primeiro cego faixa preta do Brasil, registrado na federação e na Confederação Brasileira de Judô. Tanto que o Sensei Shozal teve que mandar uma declaração falando para a CBJ que eu era cego, que eles não acreditaram. E atualmente, sua situação, pela faixa de idade, você ainda compete, pratica, compete, como é que está a sua situação? Eu tenho 4 anos que eu parei de competir, por motivos aí de envolvimento com entidade, que eu achei melhor parar de competir, entendeu? E hoje eu estou parado, mas eu continuo fazendo as minhas atividades de esporte, eu faço a minha prática, trabalho, sou massoterapeuta. Qual o projeto que você está agora? Do José Teles da Silva. José Teles da Silva, o que significa esse projeto? É um projeto que veio do pai dele, que ele faleceu, aí ele criou esse projeto e ele montou uma academia e eu estou fazendo parte dele agora, entendeu? Maravilha. Estaremos de volta daqui a pouco com o João Vitor, outro cego também que é orgulho do judô goiano. Daqui um pouquinho. Amigos da TV Brasil Central, programa Esporte e Ação, estamos novamente falando agora sobre o esporte paralímpico judô com o João Vitor, que é uma referência, campeão inclusive, recente campeão, vai nos explicar sobre a sua entrada no judô, como que se deu isso aí e a questão dele ser cego, se isso foi um empecilho grande para ele de vida e o que é que representou no judô. Ô, João Vitor, um prazer recebê-lo aqui no nosso Esporte e Ação. É um prazer para mim estar fazendo parte desse momento, dessa apresentação. Eu entrei no judô com mais ou menos 15 anos, 16 anos ali, através de uma influência de professores. A Faculdade Federal de Goiás estava fazendo um projeto de extensão, levando o judô para as escolas com pessoas com deficiência visual. E ali eu entrei, experimentei, gostei. E aí continuei
tive que, por motivos, ir para o Dojo Haraigoshi e conheci lá o Sensei Joseph, que é um exemplo de sensei, foi um exemplo de sensei para mim e me motivou a treinar judô por todo o tempo que eu treinei. A deficiência não foi um empecilho para mim, muito pelo contrário. Mas é só uma perguntinha aqui para você. Você nasceu com essa deficiência visual ou você ficou depois com o tempo? Como foi a sua situação, de uma maneira geral, com relação à visão? Então, no caso, eu nasci deficiente visual. Então, assim, para mim, eu não tive que passar por todo o processo adaptativo, né? Que as pessoas, quando perdem a visão, elas têm de passar. Mas, assim, voltando a como eu estava dizendo, isso não foi um empecilho e o judô representa para mim muitas oportunidades. O judô, ele me levou e me leva a lugares que acho que sem ele eu jamais teria conseguido alcançar, e pessoas também que, se não fosse o judô, eu nunca teria conhecido. A condição sua, competitiva, né? Você tem competido, tem ganho algumas competições. O que representa para você esse aspecto aí da competitividade com relação à prática do esporte de uma maneira inclusiva, da maneira social? O que representou na sua vida? O que é mais importante, ganhar troféus ou a prática do judô, a convivência social com as pessoas? Olha, o mais importante, né, na minha vida é a prática do esporte, né? Inclusive, a gente no judô tem uma frase que a gente diz assim, que a gente não aperfeiçoa para lutar, e a gente luta para aperfeiçoar-se, né? Então, a competição é só um teste, é uma prova que vai avaliar como está o nosso judô no termo físico, mas indo para além do termo físico, indo para além das condições físicas, o judô ele proporciona muito mais relações, interações sociais e uma descoberta, uma oportunidade muito mais ampla de vida para nós. Maravilha. E a última conquista sua foi em que nível? Você tem hoje quantos anos? 19 anos? 18 anos ainda? 18 aninhos. Como é que foi a última participação sua em competições? Foi em nível nacional? Eu tive uma última competição que eu consegui vencer, foi nas Paralimpíadas Escolares, né, que equivale aos Jogos Escolares Nacionais, que é uma competição bem disputada pelo pessoal vidente, e eu cheguei pela terceira edição, né, fui pela terceira vez e consegui alcançar ouro em 2 categorias, né, graças a Deus. É isso aí, nós falamos aqui com o João Vitor, um atleta que também é um orgulho goiano, e ele falou muito bem, né? A origem dele, a inclusão dele no judô se deu por intermédio do nosso sensei inesquecível, Joseph Guilherme, saudoso, eterno Joseph Guilherme. Obrigado e até a próxima, né, João Vitor? Até a próxima, eu que agradeço pelo espaço, espero que muitas pessoas sejam aí atingidas por essa mensagem, e sempre lembre-se, né, que o judô é para todos e o judô está sempre de portas abertas para receber todos que queiram praticar. Exatamente. Um abraço. Estaremos de volta daqui a pouco para falar sobre a longevidade da prática do judô. Daqui um pouquinho. Estamos de volta aqui com o nosso Esportes em Ação na TV Brasil Central com Vinícius. Vinícius, que tem a síndrome de Down, mas olha aqui o que o Vinícius é. Faixa preta de judô. Ele vai nos explicar um pouquinho aqui, Vinícius. Estou pondo a mão em você, Vinícius. Nessa época de pandemia está tudo errado, né? Não pode pôr a mão não, né, Vinícius? Não pode ter contato, né, Vinícius? Eu estou tomando essa liberdade maluca aqui de pôr a mão no Vinícius. Aliás, acho que é loucura mesmo, que o cara é faixa preta, Sensei. Sensei Glauber está nos ajudando aqui a bater esse papo com o Vinícius. Vinícius, e aí, o judô na sua vida? Como é que é a importância do judô para você? Bom, eu gosto de judô. E eu gosto de brincar com meus amigos e ir para casa da minha avó todos os dias. Eu faço a minha vida, eu fico em casa, eu saio e a gente eu faço tarefa em casa e a gente pode ficar assim pro nosso do convite, porque não pode sair de casa e agora só tem que ficar em casa só. Vinícius, faixa preta. Há quanto tempo você pratica judô para chegar a ser um faixa preta? Você lembra disso? Quanto tempo você pratica? Lembro. Eu faço 12 anos. 12 anos.
Faixa preta, Sensei. Faixa preta. É difícil para qualquer um conseguir ser faixa preta. O Vinícius conseguiu. Imagina para ele, né, portador da síndrome de Down, que para um atleta regular já é mais alto difícil, para ele é mais difícil ainda. Então foi uma conquista muito valorosa para nós, para ele, para os familiares. Para você representa muito então, né, Vinícius? Não só o judô, como a faixa preta. A faixa preta é uma sequência da sua prática de judô. É porque na que eu ganhei essa faixa preta no dia na Saltivagem, eu dei discurso para minha família toda. Aí a minha família elogiou o meu discurso e foi bom. Parabéns, Vinícius. Obrigado. Isso é mais uma referência. Nós costumamos falar que o estado de Goiás é a terra aqui em Goiás parece que é diferente. Brota atleta, brota campeão, né, Sensei Glauber? Vamos falar com a dona Laura, que é o outro lado da moeda, né? Falando agora aqui com a dona Laura, a Laurita, que é uma referência também do que é a sequência, a longevidade na prática esportiva, na prática do judô. Laurita, quantos anos de judô? 10 anos de judô. 10 anos. Assim, eu comecei aos 58 anos. E hoje, com 68, pratica quantas vezes por semana? Eu estou um pouco parada no momento, mas eu pretendo Essa pandemia voltar. fez todo mundo parar com quase tudo, né? Sim, porque eu preciso agora treinar por causa da faixa preta, né? Eu estou começando a aprender agora na faixa preta, né? Quantos faixa preta nós temos aqui em Goiás? Essa pergunta acho que é mais para o Sensei Glauber. Na idade da dona Laurita, que dona Laura, quantas mulheres faixa preta nós temos na idade dela aqui? Você tem noção aqui em Goiás quando nós temos? Ela é a única, na idade dela era a única. A única? É atleta superação. Atleta superação. Sim. E detalhe, Bercó, ela luta categoria veterano dela, não tem atleta, ela abaixa para lutar a categoria sênior com as atletas mais novas. Para encontrar adversário. Para lutar. Senão não tem. E o sonho dela é disputar o Mundial Master. Vai o Mundial conseguir, de ó? veterano. O Sensei disse que eu sou campeã 3 vezes do ranking, né? E no Mundial, dá para encarar por lá? Será que dá? Dá, sim. Eu pretendo voltar a treinar e procurar aprender técnica, né, com o Sensei Glauber. Mas parece que ela não sabe nada, né? Precisa voltar a treinar, aprender técnica, tal, é de humildade. Por isso que é o atleta referência. Ele vai ser campeão mundial, hein? Vai, com fé em Deus. Amém. Por conta da pandemia, né, por ela ser da terceira idade, a gente achou melhor parar um pouco com o treino, né, para a segurança dela, né? É verdade. Privar, né? Apesar de ter já tomado as 2 doses da vacina, mas é melhor esperar as coisas abaixarem. Vamos com calma, nós temos tempo ainda. Atleta sempre nova. tem tempo. Tá nova. Atleta tem tempo ainda para tudo. E aí, garotada, por que vocês fazem judô? Sensei Glauber, muito obrigado por nos acolher aqui, na União Goiana Judô e Funcional. Sensei Josmar, muito obrigado por nos acompanhar, por nos ajudar a fazer esse programa. Fizemos mais uma edição do nosso Esporte em Ação pela TV Brasil Central. Mais uma aula de judô recebida por senseis fantásticos, Sensei Glauber, Sensei Josmar, e 2 grandes representantes do judô goiano, um dos grandes representantes do judô goiano, brasileiro e internacional, Leonel, e o João Vitor, esse jovem promissor que já também acumula aí medalhas e troféus. Um abraço a todos. Arigatô, arigatô, arigatô.